Escorpiões, criança de 10 anos é picada dentro da escola na Asa Norte. Previdência, ministro da Economia Paulo Guedes é esperado hoje na Câmara para explicar a reforma. Contas com Leão, tire suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. E ainda a Justiça suspende posse do presidente da CAESB. A companhia diz que vai recorrer da decisão. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A população de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF, está insatisfeita com os problemas de infraestrutura na cidade. Pedestres e motoristas reclamam principalmente da quantidade de buracos no asfalto. Confira agora na reportagem. Não está nada fácil viver em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. São tantos buracos nas ruas da cidade que outro dia a Marinalva até levou um tombo. Esse dia à noite eu estava vindo, eu não tinha visto aquilo ali. Eu caí ali, ó. Eu caí ali naquela parte. Se é problema para os pedestres, imagine para quem dirige. Os motoristas da cidade reclamam da situação do asfalto. Fica complicado, né? Porque a cidade toda esburacada e não tem lugar nenhum. E todo lugar que a gente desvia, a gente cai em outro buraco diferente. Aí é difícil para a situação do carro e para a gente também, né? Desconfortável. O José não aguenta mais gastar dinheiro para arrumar o carro devido aos buracos. R$780. A suspensão toda, descarga, quebra, tudo. Não tem como a gente rodar na cidade desse jeito. Quem mora na cidade reclama em ter que enfrentar todos os dias esses problemas. Você dá uma volta da entrada da cidade até o final. Não existe uma rua que você ande a mais de que 30 km por hora, porque é uma vergonha, é um absurdo o que está acontecendo com o nosso município. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Santo Antônio do Descoberto diz que todos os dias faz ações para tapar os buracos. Mas enquanto o período de chuvas continuar, o processo de manutenção e construção de nova pavimentação fica inviável. E destacou ainda que a grande maioria das ruas da cidade foram asfaltadas sem a construção anterior de galerias de águas pluviais e esgoto, o que deixa as condições do asfalto ainda pior. Uma liminar do Tribunal de Justiça do DF suspendeu a posse do presidente da CAESB. Fernando Leite foi condenado por improbidade administrativa em um processo referente a atos cometidos em 2003, quando estava à frente da estatal. O Tribunal de Justiça do DF atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público do Distrito Federal, que sustentou que o presidente da CAESB, Fernando Leite, está proibido de contratar com a administração pública e também está com direitos políticos suspensos até setembro deste ano. Ele foi condenado em 2016 por improbidade administrativa por ações cometidas durante a primeira vez que presidiu a estatal, em 2003. A decisão da juíza substituta do tribunal, a Cássia Regina Soares de Sá, é liminar e vai ser analisada pela Corte. A CAESB informou que vai recorrer da decisão. A gente vai conversar sobre esse caso com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O que fazer depois dessa decisão judicial? Isso é uma confusão, um imbróglio danado, né? O fato é que, pelo direito brasileiro, a pessoa só é condenada quando a sentença é transitada em julgado, pelo menos no nível da segunda instância, o que parece não ter sido o caso. E, curiosamente, essa é a alegação do Ministério Público para a alegada impossibilidade do presidente da CAESB de estar no cargo. O Ministério Público diz que a sentença ainda não transitou em julgado. Então, o próprio Ministério Público reconhece que o presidente da CAESB, portanto, ainda não pode ser considerado culpado dos crimes que lhe são atribuídos. E todo ano é a mesma coisa. Nessa época começa a corrida para entregar a declaração do imposto de renda. E cerca de 30 mil contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. E o prazo termina no próximo dia 30. Se somar todos os rendimentos que você teve em 2018, o valor é igual ou maior do que R$ 28.559,70? Se a resposta foi sim, você tem um compromisso com a Receita Federal: declarar o imposto de renda. Até o momento, mais de 8 milhões de brasileiros declararam o imposto de renda em todo o Brasil. Só que tem muita gente deixando o acerto de contas com o Leão
para as últimas semanas. Segundo os cálculos da Receita Federal, aproximadamente 30 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração. A dica do auditor fiscal da Receita é juntar todos os documentos que devem ser declarados, como nota fiscal de consulta médica e escola dos filhos, ao longo do ano e ficar atento ao prazo que termina no próximo 30 de abril. O cuidado é sempre verificar bem os documentos, ver se não falta documento, especialmente quem tem dependentes, ver se aqueles dependentes têm algum rendimento para incluir. Quem inclui um dependente tem que incluir também os rendimentos desse dependente. E esse é um erro muito comum. Mas nem sempre a demora para declarar se deve à dificuldade em encontrar todos esses papéis. Dúvidas do que pode ou não ser declarado podem dificultar esse processo. Este contador diz que os contribuintes costumam se confundir com questões como pensão de dependentes e compra de terreno em regularização. As dúvidas são inúmeras, né? Mas as principais são, por exemplo, comprei um terreno num parcelamento irregular, devo lançar ou não? Comprei um carro em nome da minha mãe, devo lançar ou não? E a recomendação que eu falo é o seguinte: você tendo a posse do bem, é imprescindível que você já faça esse lançamento, até porque você precisa comprovar dentro do exercício se você teve lastro financeiro para adquirir aquele bem, ou seja, para ter uma evolução patrimonial comprovada. Mas se sua dúvida vai além, o contador tem um convite para você. No dia 13 de abril, lá no estacionamento 10 do Parque da Cidade, o SESCOM vai estar com um mutirão no Declare Certo. Vamos estar vários contadores lá prestando consultoria gratuita a toda a comunidade. Aqueles que tiverem dúvidas já podem pegar suas declarações, procurarem no dia do evento, que terão todas as declarações confeccionadas na hora e as suas dúvidas sanadas também na hora. Se você ficou interessado, o mutirão será no dia 13 de abril, das 9 da manhã às 4 da tarde, no estacionamento 10 do Parque da Cidade. E olha, depois de cancelar a audiência na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, Paulo Guedes vai hoje à Câmara para debater a reforma da Previdência. Em uma sessão que deve ser longa, o ministro da Economia terá de explicar pontos da proposta de mudança das aposentadorias de civis e militares. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente aqui. Deve ser quente essa audiência, né, Renata? Boa tarde. Sim, Rodrigo, a temperatura deve subir, viu? Muito boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. A previsão é que essa sessão comece às 2 horas da tarde, então dessa vez tudo indica que, de fato, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai sim responder essas perguntas dos parlamentares desse tema que é tão importante para todos nós, que é a reforma da Previdência. Como você bem disse aí, lembrou, ele iria na semana passada, né? Havia essa previsão, mas no mesmo dia ele cancelou a saída, alegando que não tinha sequer um relator da reforma da Previdência. Agora sim tem um relator, tem inclusive uma data prevista para que esse relatório seja analisado, que é o dia 17 de abril. Há essa expectativa, esse cronograma, essa previsão, e aí o ministro vai responder essas perguntas aí dos aliados, né, dos deputados que fazem parte também da oposição. Então, realmente vai ser um momento muito importante. A gente lembra que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é um espaço onde os deputados vão analisar se o texto é ou não constitucional. Chegou a cogitar a possibilidade dos deputados analisarem o teor da proposta, apresentando mudanças, possíveis mudanças para alterar essa proposta que foi enviada pelo governo, mas há um entendimento que não, que esse é o espaço apenas para analisar se o texto é constitucional, para que ele possa seguir adiante, e se for realmente aprovado na CCJ, aí ele segue para a comissão especial. Aí sim, nessa comissão especial é o espaço, é o momento para analisar detalhadamente essa proposta do governo, inclusive apresentar sugestões de mudanças que, de fato, isso deve acontecer. O presidente Bolsonaro já saiu de Israel, está a caminho do Brasil, deve chegar hoje por volta das 6 horas da tarde. Lá ele disse que está aberto, sim, para esse diálogo. Ele vai entrar em campo nesse processo de articulação para aprovar a reforma da Previdência. Disse que vai jogar duro, vai jogar pesado para aprovar a reforma da Previdência. E aí ele deve estar chegando hoje. Amanhã ele deve se reunir. Há uma previsão de que ele se reúna com líderes partidários, com presidentes de partidos. Pelo menos 6 líderes partidários devem se reunir amanhã com o presidente Bolsonaro, que de fato vai entrar em campo, Rodrigo, para tentar articular e convencer aí os deputados e posteriormente os senadores também a aprovar a reforma da Previdência.
A Renata vai acompanhar essa reunião. Cláudio Humberto, os parlamentares vão ficar ali na discussão técnica ou vai ter muita política aí na audiência de hoje? Vai ter de tudo, né? A oposição, que é numericamente insignificante, vai fazer barulho, vai tentar inviabilizar o andamento dos trabalhos, vai tentar, inclusive, impedir que o ministro fale, que se explique, que exponha os detalhes do projeto de reforma da Previdência. Isso não é muito educado, mas faz parte do jogo. Cabe ao ministro ter muito bom senso, muita calma nessa hora, para não dizer nada que possa ser mal interpretado ou que possa vir a ser considerado, por exemplo, um desrespeito à Câmara. Os deputados estão em sua casa e acham que pode desrespeitar qualquer pessoa, mas o contrário eles não admitem. Portanto, é preciso ter muita calma nessa hora. Também depende muito o bom andamento dessa participação do ministro da CCJ da Câmara, a mobilização dos aliados da reforma. Não apenas os deputados do PSL, dos partidos mais ligados ao Palácio do Planalto, mas também aqueles que defendem, ainda que não sejam governistas, digamos assim, mas que defendem o projeto de reforma da Previdência. Vamos aguardar para ver, mas, enfim, tudo indica que isso vai seguir o curso normal. O Superior Tribunal de Justiça aumentou a pena dos autores da morte de Maria Cláudia Delísola. A jovem foi brutalmente assassinada em 2004 dentro de casa pelo caseiro e pela empregada doméstica que trabalhavam para a família. A decisão ainda cabe recurso. O recurso apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal ao Superior Tribunal de Justiça contesta uma decisão do Tribunal de Justiça do DF que havia reduzido a pena de Bernardino Espírito Santo para 44 anos de prisão e de Adriana de Jesus Santos para 38 anos. Inicialmente, os dois haviam sido condenados, respectivamente, a 65 e 58 anos de reclusão. Após a decisão do STJ, as penas foram aumentadas para 50 anos e 6 meses, no caso de Bernardino, e 40 anos de prisão para Adriana. Os dois foram condenados pela morte da jovem Maria Cláudia Delísola, em dezembro de 2004. Eles respondem por homicídio triplamente qualificado, estupro, atentado violento ao pudor, ocultação de cadáver e furto qualificado. Desde 2016, Bernardino cumpre a pena em regime semiaberto. Com a decisão do tribunal, a situação deve ser reanalisada pela Vara de Execuções Penais. Cláudio Humberto, um assassinato brutal que entrou para a história aí do DF. Exatamente. Eles já, só uma correção, eles já não respondem por isso, já foram condenados por isso, né? Foi um assassinato brutal, né, que indignou todo mundo, é um desses casos que a mim me emociona até hoje, né? Imaginar que uma menina boa, uma menina de forte, de sólida formação religiosa, inclusive, generosa, cuidava da filha da empregada, tratava essas pessoas muito bem. Essas pessoas, esse casal, a empregada e o caseiro, a Adriana e o Bernardino, eles bateram nessa menina. Eles, além de espancarem, eles torturaram, cortaram-lhe os seios, ela viva. Eles estupraram essa moça, depois enterraram o corpo dela, depois do assassinato, enterraram o corpo dela num jardim interno da residência dos pais da Maria Cláudia. Já é um absurdo inominável que a justiça deste país tenha permitido que esses bandidos já estejam no exercício do regime semiaberto. É um escândalo que isso aconteça no Brasil. Como é que alguém comete um crime com essa gravidade? O crime que foi cometido, minha gente, um dia desses, 2004, não faz muito tempo. E eles já estão há anos vivendo a vida como se fosse um de nós, como se fosse qualquer um que respeita a lei, que respeita as pessoas, que não matam pessoas. Estão aí na rua, soltos. Com essa decisão, reacende-se a esperança de que a justiça tome vergonha e bote esses dois novamente de volta à cadeia, que é onde eles merecem estar, onde deveriam estar e permanecer até o último dos seus dias. São pessoas perigosas, cruéis, são bandidos, fascínoras, assassinos. Essas pessoas não podem estar soltas. Não é possível que isso continue assim. Mas a decisão do TJDFT reacende essa expectativa, reanima a esperança daqueles que esperam, que clamam, continuam clamando pela justiça, a justiça mais adequada para esse caso. Olha, um alerta, um aluno de 10 anos de uma escola classe da Asa Norte foi picado por um escorpião durante uma aula. E esse não é um caso isolado. Moradores afirmam que é comum encontrar escorpiões na região.
Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2018 ocorreram mais de 140 mil incidentes com escorpiões em todo o país. O filho da Acácia estuda na escola classe da 106 Norte. Ela conta que está assustada com a notícia de que um aluno foi picado por um escorpião dentro da sala de aula. Como a gente acha em casa, aí aqui também na escola, né? Então a gente fica preocupado, né? O estudante de 10 anos foi picado pelo escorpião na semana passada, no momento em que mexia no estojo. De acordo com a direção da escola, esse não foi o primeiro caso no local. Em 2013, um outro aluno também foi picado por um escorpião enquanto brincava em uma cama elástica. Foi relatado ainda que é comum encontrar o animal na região. Nesta terça-feira, a Secretaria de Educação começou a remover centenas de mesas e cadeiras velhas e quebradas que estavam acumuladas na escola e que poderiam servir de abrigo para escorpião. O órgão ainda informou que a dedetização está em dia, mas já foi agendada outra para esta sexta-feira. O Saulo mora há 10 anos na quadra e conta que sempre aparece todo tipo de bicho por ali. Matei um e vi 2 passarinhos catando o escorpião lá de dentro. Não, mas é bueiro onde dá. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018 foram registrados mais de 140 mil casos de acidentes com escorpiões no Brasil. Em 2017, 88 pessoas morreram por causa da picada do bicho. Sabendo do perigo, a Acácia orienta os filhos a evitarem os riscos. Sempre estou avisando para eles pegar as roupas do chão, não bater as roupas do chão, sempre quando caçar os calçados, bater os calçados, entendeu? Porque sempre eu vejo elas bem escondidinhas entre os sapatos, nas roupas. Aí eu sempre peço para eles bater as sandálias. Pois é, a Secretaria de Saúde informou que aqui no DF, em 2018, foram registrados 1.286 acidentes com escorpiões. Este ano já foram 344 casos. E as 2 empresas responsáveis por aplicativos que informam a situação e os horários do transporte público em tempo real estão autorizadas oficialmente pelo GDF a prestar esse serviço à população. Quem tem mais informações é a repórter Érica Blaine. Quantas vezes o passageiro chega na parada e não tem noção alguma se a linha dele passa por ali ou a que horas o ônibus deve passar, não é mesmo? 2 aplicativos prometem acabar com esse problema de falta de informação. Um deles é o Movit e o outro, o Citamob. As ferramentas podem ser baixadas gratuitamente no celular. A responsabilidade das informações é do DF Trans e a Secretaria de Mobilidade disse que não vai ter custo algum para o governo do Distrito Federal. As 2 ferramentas prometem mostrar o trajeto do ônibus em tempo real. E Brasília está prestes a completar 59 anos. E para comemorar o aniversário da capital, a TV Band e a rádio Band News FM vão realizar a 4ª edição do Brasília em Movimento. O evento será no dia 20 de abril e vai reunir várias atividades físicas em um só lugar, o Parque da Cidade. Tem 8 meses que o Zaldivar começou a correr no Parque da Cidade. Além de perder 8 quilos, ele ganhou disposição e alegria de viver. Ao acordar, eu me sinto melhor, né? O emagrecimento. Também tenho tido, assim, o prazer, né, de poder sair, caminhar, principalmente aqui no parque, é um local lindo demais, né? Já o Christoph pratica esportes desde os 21 anos. Nos últimos dias, ele tem treinado pesado porque vai participar de uma corrida de 10 quilômetros daqui a menos de um mês. Ele garante que os benefícios são grandiosos. Uma boa noite de sono, um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, uma boa concentração nas coisas da vida, né? Até mesmo para o trabalho. Né, a calma, né, e me deixa com o físico um pouquinho atraente. Este profissional de educação física diz que ter hábitos saudáveis melhora a qualidade de vida. O importante é buscar uma orientação profissional e para você não se lesionar ou não fazer em excesso. Todas as atividades têm que ser bem acompanhada por um profissional que vai te orientar melhor. E é justamente pensando no bem-estar do brasiliense que o Grupo Band resolveu presentear a capital com a 4ª edição do Brasília em Movimento. Vai ser no dia 20 de abril, a partir das 8 horas da manhã,
aqui no Parque da Cidade. Como nas outras edições, vai ter muita música, dança, exercícios, orientações de saúde, nutrição e muito mais. Este médico especialista em medicina esportiva e fisiatria, que é o estudo do movimento do corpo, ressalta a importância de se manter sempre ativo. O exercício físico ele gera adaptações no nosso coração, no nosso pulmão, né, nos nossos níveis hormonais. Então a gente tem uma repercussão importante, a mais imediata, no sono, no humor, né, na qualidade de vida, na força. Então, de uma forma geral, quem faz atividade física sente muita falta quando para, porque modificam todos esses aspectos, né? A seguir, telespectador flagra rato circulando no hospital de Ceilândia. O Band Cidade volta daqui a pouco.